qual foi o impacto do Covid nesse tipo de revenda, em cada uma delas, porque cada uma delas reagiu de forma diferente. Né? Vocês vão ver aqui que cada uma delas, a estratégia de todo mundo, eu acho que vocês também do outro lado estão enxergando isso, a estratégia atual é sobrevivência. Né? Qual foi a estratégia de sobrevivência de cada revenda? Né? O que a gente está enxergando delas? E aqui tem, é lógico, várias informações que não são muito agradáveis, tá, pessoal? Então, não esperem boas notícias. Bom, o que nós fizemos, tá? Como eu achava muito cedo a gente entrevistar essas revendas, logo depois da pandemia, a gente entrevistou, na verdade, 400 empresas, né? 400 revendas, 40 foi por telefone, nos últimos 20 dias. E tentamos identificar exatamente, dividir essas 400, exatamente pelo tipo de revenda que nós havíamos já entrevistados. Para saber o quê? Como é que cada uma delas reagiu nesse processo todo, né? Saber, afinal de contas, o que você está fazendo da vida, né? Como é que você está lidando com isso. E aí vem umas coisas interessantes, né? Então, essa aqui é uma informação que cada uma das revendas mostrou como é o faturamento deles. A informação veio do próprio censo, né? Então, o censo mostra, por exemplo, que o representante comercial, hoje, quase 50% do negócio dele é prestação de serviço, né? É aquele indivíduo que conhece todo mundo naquele prédio, naquela região, ele vai lá, presta serviço, instala o computador, arruma a impressora, né? E também vende produto. Esse indivíduo, de uma certa forma, a gente perguntou para ele, vem cá, qual que era a tua estratégia anterior? De uma certa forma, tentar aqui vender pela internet. Isso a gente já estava observando, já que boa parte dos representantes tentando fazer marketplace com produto, criando o seu sitezinho, né? E também aumentar o portfólio dele de produtos, tanto de hardware quanto de software. Essa é a estratégia dele de crescimento que ele estava prevendo para esse ano. Bom, e o que está dizendo aqui? Qual é a realidade desse pessoal? A realidade é o seguinte, até então, 30% dos representantes comerciais vendiam algo pela internet. Quando a gente fez agora essa segunda rodada, o pessoal está dizendo que 55% deles estavam fazendo alguma coisa com relação a vender algum produto pela internet, né? De uma certa forma, foi um pessoal que foi beneficiado, conversando com eles, o pessoal comentando, a saída do pessoal para home office, nós tivemos que ajudar esse pessoal, sair da empresa, do escritório de advocacia, mandar as pessoas para lá e tudo mais. De uma certa forma, ele foi beneficiado, ou seja, conseguiu prestar serviço para esse pessoal que fez toda essa movimentação, né? A notícia ruim, a gente perguntou, tá, e aí, você estava com a previsão de crescimento para esse ano? E agora a gente observou que 56% desse pessoal espera queda do faturamento desse ano, tá? Mas a boa notícia é que apenas 10% considera fechar a empresa esse ano, tá? Então, de uma certa forma, senhores, o representante comercial continua no mercado, sim. Vai ter uma queda, claro que sim, mas não está sendo tão impactado quanto outros tipos de revendas, tá bom? As lojas virtuais, senhores, o negócio dele é vender hardware, né, produto. Né? Então, 50% do que ele vende é hardware de TI. Né? 37% ali é outros produtos. O pessoal começou a vender produto para ginástica, teste para Covid, está vendendo tudo. Tá? Então, a loja virtual, de uma certa forma, se garante nesse processo, até porque ela foi beneficiada, né, nesse processo. E aqui, a estratégia dessas revendas, de uma certa forma, né, era tentar, de uma certa forma, aumentar o portfólio de produtos que ele tinha à disposição, né, e tentar buscar clientes cada vez com maior porte. Né? Essa era basicamente a estratégia das lojas virtuais. O que aconteceu? Tá? Vamos conversar com eles. E aí, o que vocês têm achado? Né? 85% das lojas virtuais que nós conversamos esperam aumento de faturamento, sim. Tá? Disseram que aumentaram produtos, a quantidade de produtos direcionados principalmente a home office, saúde, educação. Tá? Conseguiram ter um bom resultado com relação a isso. Também eles comentaram que conseguiram vender para pessoa jurídica
tá? E lembre-se sempre que esse é um pessoal que vendia até 50 funcionários. Eles disseram para mim que conseguiram vender até para grandes empresas, né? Que eles tinham disponibilidade de produto naquele momento, então eles conseguiram esse resultado, né? E a boa notícia é que nenhum dos entrevistados espera aqui fechar ou enxerga algum risco do seu negócio esse ano. Ou seja, de uma certa forma, ele foi beneficiado com relação à Covid. Bom, aí a gente começa a ter alguns problemas, né? A revenda de volume é aquela revenda que boa parte delas tem uma loja física, né? Ele presta serviço, mas ele também é um vendedor de produtos, vende hardware também, né? Vende automação comercial, vende alguma coisa de telecom. E esse indivíduo tem um desafio, ele tinha um desafio para esse ano de aumentar o crescimento, ele está com uma expectativa boa de crescimento, e a estratégia deles é buscar também, novamente, clientes de maior porte, né? 17% do pessoal respondeu esse sentido, né? E 16% do pessoal dizendo que não, eu quero aumentar o meu portfólio de produtos, eu acho que tem espaço aqui para a gente oferecer produtos de um pouco maior, de valor agregado maior, e a gente espera um crescimento sim, velho, né? Bom, passado esse processo aí todo, né, a gente foi perguntar para eles nos últimos 20 dias o que aconteceu com a sua estratégia, como é que está a situação dele nesse momento. Bom, 36% desse pessoal vendia, né, produtos pela internet até o Covid. Agora esse percentual subiu para 60%, né? E as revendas com lojas foram duplamente impactadas, né, senhores? Não tem loja, e aí? Né? Muitas vezes esse pessoal também não tinha loja virtual, então foi um pessoal que foi muito forte o impacto com relação à Covid, tá? Então, de uma certa forma, 85% desse pessoal espera queda de faturamento, tá? E aqui é o lado ruim da coisa, né? 30% consideram fechar a empresa esse ano caso a pandemia não acabe a curto prazo. Então, isso aqui é acender aqui o sinal vermelho, aqui, esse é o tipo de revenda que mais está sendo prejudicada aqui com a questão da Covid. O VAR, isso aqui eu acho que é interessante enxergar aqui o VAR, né? Porque, como comentei com vocês, o VAR atende empresas de maior porte, né? Ele oferece prestação de serviços um pouco mais diferenciados, tem um hardware de TI também, um pouquinho, produtos um pouco melhores. Esse ano aqui, o ano passado, a participação de cloud dele cresceu bem, né? Saiu de 3% foi para 6%. Então, de uma certa forma, muita gente achava que esse seria um canal que não seria tão afetado, né? E, na verdade, não é o caso, não é o que a gente verificou, não, tá? A estratégia do VAR esse ano era buscar clientes de maior porte, até porque muitos fabricantes que trabalhavam com contas nomeadas estão deixando essas contas nomeadas para os VARs atender, né? E também a estratégia deles era aumentar o portfólio de soluções. Isso aqui era basicamente a ideia deles, crescimento acima de 10% era a previsão desse pessoal. Bom, quem achava que o VAR não ia ser impactado foi bastante impactado, né? Os VARs comentaram que assim, houve interrupção geral de novos projetos das médias e grandes empresas, que são aqueles que eles atuam, né? Não é um pessoal que vende muita coisa, produto pela internet, né? Subiu de 25, foi para 35 agora em junho, mas tentando vender alguma coisa, mas não é o foco desse pessoal. O que a gente observou, aqueles VARs que têm maior foco em transformação digital, infraestrutura de telecom, né? Esses conseguiram, de uma certa forma, sair um pouco melhor, estão conseguindo levar um pouco melhor a situação que a gente está enfrentando nesse momento, né? Mas, de uma forma geral, senhores, 75% deles esperam queda de faturamento esse ano, tá? E havia uma tendência de crescimento ali significativo, né? E 20% deles estão dizendo aí correm risco, né? Se a pandemia não tiver um término aí, pelo menos uma administração melhor com relação à pandemia, 20% deles consideram aí talvez fechar o seu negócio esse ano. Bom, aí entramos aqui nas empresas de automação comercial, né, que
como o próprio negócio deles, metade do negócio deles é vender produtos relacionados à automação comercial. Né? Esse pessoal, a estratégia que eles tinham esse ano também era buscar clientes de maior porte, também aumentar o portfólio de soluções de valor agregado maior. Bom, qual foi o impacto que o Covid causou nesse pessoal? Né? As eventos de automação comercial, como eu comentei com vocês, já estavam sendo impactadas, né? Já o ano passado, pelo fato do período de pós-regulamentação fiscal, que já aconteceu no passado, eles não tinham realmente uma perspectiva assim, de renovação de parque, né? Já tinha sido ocorrido isso. Né? Não era um pessoal também que trabalha muito com comércio eletrônico, não? 35% deles estavam trabalhando com comércio eletrônico, agora aumentou para 50%. Né? E aqui também, né, a tendência desse pessoal é 80% dos entrevistados comentaram que esperam queda de faturamento esse ano, tá? E 25%, é um quarto, né? Estão considerando, sim, problemas com relação à empresa, caso a pandemia realmente não termine, não seja melhor administrada aí a curto prazo. Então, senhores, vocês estão vendo aí que cada uma dessas revendas está lidando de forma diferente, né? Ou seja, a representante comercial, a loja virtual, de uma certa forma, passando um pouco mais ileso. Também, aquele provedor que eu comentei com vocês, de cloud, de STFC, esse é um pessoal que eu não entrevistei, até porque foram poucas empresas que responderam à pesquisa, né? Mas as 2, 3 empresas que eu entrevistei disseram claramente que para eles está ótimo, né? Até porque o que ele vende é o que o mercado quer. Né? Então eles também estão bastante, uma perspectiva boa esse ano também. Né? Mas o VAR, a revenda de volume e a revenda de automação comercial são as que estão sendo mais impactadas nesse momento. Bom, tendo uma ideia do ponto de vista da revenda, o que nós vamos fazer? Né? Vamos entender o consumidor. Tá? E é importante vocês saberem isso, porque o pessoal me liga perguntando, afinal de contas, como é que está esse mercado de TI? Quanto que vai cair? Né? Está tudo com certa dificuldade. Né? E é muito complicado, senhores, ter essa resposta quando você começa a enxergar alguns pontos. Tá? Eu queria mostrar para vocês essa pesquisa que nós fizemos recentemente, mas eu também queria mostrar para vocês outra pesquisa que no começo do ano, nós entrevistamos essas médias e grandes empresas, que é o VAR, né, que atua principalmente, né, mas as outras tipos de eventos também estavam querendo morder um pouquinho desse mercado. Né? Então, no começo do ano, a gente tinha terminado uma pesquisa feita junto com o pessoal do IT4, né, CIO, onde a gente tinha entrevistado 1.500 empresas, né, empresas de acima de 100 funcionários, né, entre outubro e dezembro, mais ou menos, para entender desse pessoal, ok, né, como é que está a sua perspectiva para esse ano, 2020, né, como é que vocês enxergam. Né? Uma das informações que eu coleto sempre é, afinal de contas, como é que está o seu orçamento de TI. Né? E aí havia aqui uma previsão de crescimento, né, de 5,7%, média, de crescimento de todas as empresas. É claro que algumas crescendo mais, outras menos, né? Mas, de uma certa forma, era até um resultado positivo. Tá? Eu achava que poderia ser um pouco mais, mas, infelizmente, deu só 5,7%. Se você considerar que é uma inflação de 1,5%, ele cresce 4% mais aí do que a inflação. Tá? Essa aqui era a situação até janeiro, fevereiro, ok. Né? Bom, o que nós fomos fazer? A gente entrevistou 400 empresas, né, exatamente de grande e médio porte, nos últimos 20 dias, para saber, afinal de contas, aquele seu orçamento, né, aqueles seus projetos que você estava imaginando esse ano, né, as grandes e médias empresas com muitos projetos de transformação digital, LGPD, algumas com um projeto de IT, né, BI, e a gente queria saber, afinal de contas, tá, e aí, o que aconteceu com a questão da Covid? Como é que isso impactou o seu negócio? Né? Então a gente foi saber o seguinte, vem cá, aquele seu orçamento que você tinha, como é que foi? Como é que está o comportamento, né, dele nesse momento?
E aí vem a grande questão, senhores, de qualquer empresa de pesquisa que queira fazer uma previsão. Tá? 42% deles não sabe o que vai acontecer com o orçamento dele. Tá? Essa é a grande realidade. O número de pessoas que está dizendo que tem certeza que vai diminuir o orçamento, que era muito pouco, né? Aqui no slide anterior, era só 13% que estava admitindo diminuir o orçamento dele de TI, subiu para 43%. Né? 6% disseram que cresceria e 9% disseram igual. Né? Então, quando você tem uma situação como essa, e aí a gente conversou com eles, né? Afinal de contas, o CIO, e aqueles projetos que você tinha e tudo mais, falou, não tenho a mínima ideia, a gente paralisou tudo. Né? É claro que teve alguns setores que eu vou comentar com vocês que foram menos impactados e tudo mais, tá? Mas de uma forma geral, senhores, a situação do consumidor é essa, né? Queda do orçamento dele, pessoal, uma parte que não sabe o que vai acontecer, não sabe nem se o emprego dele está garantido, né? E essa situação que a gente enxerga na média de grande empresa. Quando a gente foi entrevistar a micro e pequena empresa, que é basicamente o cliente principal das revendas, né? E aqui não tem jeito, né, senhores? Muitas dessas empresas não é a área de TI que eu tenho que conversar, eu tenho que conversar com o dono, né? É importante vocês saberem, antes de mais nada, como é que é a micro e pequena empresa no Brasil, né? Ou seja, empresas que têm até 100 funcionários, aqui no Brasil, são 6 milhões de empresas. Dessas 6 milhões de empresas, 85% delas ou está em prestação de serviço ou está no comércio. Né? Bom, eu acho que você já deve estar pensando, né? Prestação de serviço, que prestação de serviço, velho? Né? Com o Covid, empresas de todo tipo, transporte, escritório de advocacia, treinamento, tudo parado, né? E é complicado, né? E o comércio a gente já sabe muito bem, né? Bares, restaurantes, todo esse pessoal, de uma certa forma, duramente impactado, né? E a gente foi conversar com quem, né? A gente entrevistou 400 também empresas de micro e pequeno porte nos últimos 15 dias, tá? Teve uma parte dos entrevistados que comentou com a gente claramente, o governo está falando, mas 59% dos entrevistados disseram que não enxergaram nenhuma possibilidade de conseguir crédito, nenhuma linha de crédito, tá? Então, acho que esse é um recado aí que eu acho que nós da indústria temos que colocar na imprensa e dizer, olha, hoje a revenda, né, de tecnologia está com dificuldade, né? Não está conseguindo crédito. Né? Então, isso é um desafio muito grande. 67% dessas empresas que a gente conversou está dizendo que tem, sim, risco no seu negócio a curto prazo. Né? É por isso que essa movimentação que a gente está observando aí, né, o pessoal forçando a questão de abertura das lojas, né, dos negócios, porque já 20% delas estão dizendo já que estão é inevitável o fechamento do negócio dele. Tá? Então, ele já está naquela fase e já desistiu, né? E 20% desse pessoal está dizendo claramente que o negócio dele acabou. Tá? Essa é a parte ruim da coisa. O lado bom, talvez, aqui para a nossa indústria é que esse pessoal está tendo que se virar, né, para ganhar dinheiro. Então, o pessoal que nunca usou na vida dele era um celularzinho, era um WhatsApp, de uma hora para outra teve que comprar um computador, comprar uma câmera de videoconferência, entender, ou seja, buscar soluções para se manter, né? E esse pessoal, realmente, 34% desse pessoal que nós entrevistamos tentaram buscar algum tipo de solução para manter o seu negócio. Tá? Bom, senhores, não sei se o pessoal aí está chorando, tendo problemas aqui, eu peço desculpas, né, com relação ao que eu mostrei até agora, né? Mas é puramente a realidade, né? O que a gente está enxergando nesse momento é isso, né? E qual que é a visão da IT Data com relação a todo esse processo? Em alguns segmentos, eu acho que faz parte de nós, como empresa de pesquisa, tentar mostrar para vocês quais são aonde que tem alguma oportunidade, se é que tem alguma oportunidade, né? O que a gente observou é que tem alguns segmentos da indústria que não foram afetados, ou foram afetados menos que outros. Né? Então, um deles é o agronegócio.
Né? Então, aquele pessoal que atende, eu percebi claramente aquelas revendas de interior, que atende usinas, atende determinadas empresas do setor agronegócio, não foram afetadas, tá? Ou foram afetadas muito pouco. Né? O setor financeiro, não preciso nem dizer, né, senhores, que ele passa, tanto faz para eles, eles vão conseguir passar por essa situação, não vejo muita dificuldade. O setor de utilidades são aquelas empresas de saneamento básico, geração e distribuição de energia. Bom, todo mundo aqui tendo que usar cada vez mais água, luz, então também é um pessoal que está passando pelo Covid, não tanta dificuldade. É claro que muita gente não está pagando nem água nem luz, mas de uma certa forma a gente não enxerga que esse pessoal esteja muito afetado. Tá? O governo, de uma certa forma, também conseguindo passar uma situação aí razoável, ou seja, conseguindo aí, de uma certa forma, não ser tão afetado. É claro, né? Prefeituras, a gente percebeu o pessoal diminuindo um pouco e tudo mais, mas não tão calamitosa como a gente enxerga em outros segmentos. Tá? O setor de óleo, gás, mineração, de uma certa forma, médio, né? Ou seja, o setor de petróleo no mundo caiu o preço, agora está recuperando um pouco. Né? A mineração também, conseguindo recuperar o preço de commodity, tem aumentado um pouco. Então, de uma certa forma, vamos dizer assim, o impacto é um pouco médio aqui nessa situação. E aí começam os três que foram mais afetados. Claro que a prestação de serviços foi o mais afetado. Vocês imaginam aí que uma companhia aérea com 95% dos voos desocupados, hotel às moscas, né? Empresas de eventos sem público. Então, assim, é muito complicado. Então, foi literalmente a prestação de serviço o segmento mais afetado. Né? Indústria e comércio. Aquela indústria ligada principalmente a alimentos e indústria farmacêutica, até que conseguiram passar bem. As demais, não. Tá? As demais, realmente, enfrentando muitos problemas. Assim como o comércio. Né? Aquele comércio online ganhando espaço, e aquele comércio de rua com muitas dificuldades. Aqui a gente tentou, de uma certa forma, enxergar quais são as regiões que foram mais afetadas. Né? Então, a região centro-oeste foi a que menos foi afetada, até porque tem a presença forte do agronegócio. Você tem aqui a indústria farmacêutica, que é muito forte na região centro-oeste. Tá? Então, de uma certa forma, foi a menos impactada. A região sul também teve impacto, sim, médio, tá? Claro que sim, mas foi menos impactado que outras regiões, como sudeste, norte e nordeste, tá? Que foram as mais impactadas nessa brincadeira toda. Então, senhores, o que eu enxergo aqui, né? E aí o pessoal vai me perguntar, só tem notícia ruim, né? A boa notícia, senhores, é que pelo tudo que a Interdata acompanha, tá? O grande baque da indústria, das revendas e também dos distribuidores, foi principalmente no mês de abril. Né? Maio foi um pouco melhor. Tá? Não é para se comemorar, realmente foi um resultado muito ruim, tá? Mas foi um resultado fraco. Tá? E junho, o que a gente está observando, o dólar ajudando um pouco, claro que sim, né? Talvez um pouquinho mais de abertura de lojas, serviços, a gente já começa a observar um resultado um pouco melhor também para junho. Tá? Então, a minha visão é, claro, que o segundo trimestre vai ter uma queda substantiva. Tá? Eu acho que a gente vai ter uma queda, em comparação ao primeiro trimestre, muito forte, né? Mas pelo menos mostrando nos últimos 40, 45 dias uma melhora do resultado. Tá? Bom, senhores, eu acho que era isso que eu queria comentar com vocês, né? Eu acho que aqui alguém pode abrir aqui espaço para perguntas e respostas. Legal. Ivaí, bom, muito obrigado por esse trabalho que você faz para a gente aí nesses últimos 9 anos. Eu entendo que ele de fato se transformou numa excelente bússola, né?
para quem atua nesse segmento poder acompanhar o comportamento de mercado, tendência de mercado. Esse teu estudo de 20 dias, ele foi muito valioso para trazer para quem está ouvindo a tua apresentação aí uma atualização, né, do contexto, do cenário que a gente está passando. Claro que o mundo inteiro está atravessando um momento difícil e em vários lugares do mundo, e o Brasil não é diferente, cada um está achando o melhor caminho para poder sair dessa situação e enfrentar a retomada, né, da economia, dos negócios, sempre com aquela preocupação de preservar a saúde sempre em primeiro lugar, né?